Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor seja com todos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa escola bíblica dominical, utilizando as palavras do apóstolo Paulo, ausentes no corpo, mas presentes no espírito. Deus tem nos permitido continuar com nossa escola bíblica durante esses tempos de isolamento, de distanciamento social. E a gente tem utilizado essas ferramentas tecnológicas. Glória a Deus por isso. Bem, lembrando que nós estamos estudando uma disciplina chamada Uma Igreja com Propósitos. Este ano, nossa igreja determinou o tema Igreja, Ser e Viver. No começo do ano, falamos sobre a identidade da igreja. Depois, estudamos a unidade da igreja. E agora estamos com o propósito da igreja. Para esta disciplina, nós estamos utilizando como material, além da palavra de Deus, o livro Uma Igreja com Propósitos. Quando a pessoa lê esse livro, ela percebe que ele está direcionado para a liderança da igreja, para a igreja como uma organização, mas tem princípios que podem ser aplicados para a igreja como um organismo. Isso é, nós como parte do corpo de Cristo. E é justamente isso que nós estamos fazendo, com essa disciplina. Recapitulando um pouco o que já tem sido falado, na primeira aula nós falamos sobre o tudo de uma igreja com propósitos e a importância de uma igreja crescer e levar muitos frutos. Falamos sobre os tipos de igreja e que uma igreja saudável precisa crescer, principalmente em 5 dimensões. A igreja saudável, elas crescem em calor por meio da comunhão. Igrejas saudáveis crescem em profundidade por meio do discipulado. Número 3, a igreja saudável, ela cresce em força por meio da adoração. Então, a igreja cresce por meio da comunhão, em profundidade por meio do discipulado, em força por meio da adoração. Número 4, a igreja cresce em abrangência por meio do ministério de serviço ou ministério. E número 5, a igreja cresce em número por meio do evangelismo. São essas 5 dimensões que a igreja saudável deveria crescer. Para nós crescer nessas dimensões, na segunda aula vimos que precisamos de propósitos e a importância de ter propósitos claros na igreja. E se fez referência então à nossa missão como Igreja Batista de Shaddai: ganhar pessoas para Cristo, integrar elas dentro do corpo de Cristo, dentro da família de Deus, ensinar para elas a palavra de Deus e juntos servir no reino de Deus. Ganhar, integrar, ensinar e servir. Nós conhecemos como o GIES, a nossa missão. Na aula de hoje, alcançando a sua comunidade, vamos falar sobre o crescimento da igreja em números, o qual, como já vimos, acontece através do evangelismo. Mas para que esse evangelismo seja eficiente, nós precisamos evangelizar com propósito. Certa vez, uma pessoa estava praticando arco e flecha em seu quintal. Em vez de ele mirar, ele cravava as flechas na cerca de madeira e depois desenhava um alvo em torno do ponto que a flecha havia atingido. Outra pessoa aproximou-se dele e perguntou: "Por que você está fazendo isso?" E ele respondeu sem nenhuma vergonha: "Assim eu nunca erro." Infelizmente, a mesma lógica tem sido usada por muitas congregações em seus esforços evangelísticos. Então, cabe para nós perguntar:
quem é seu alvo? Mateus 15, 24, Jesus nos diz que eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 2,7: a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Muitas congregações mostram-se ingênuas quando o assunto é evangelismo. Se você perguntar aos membros qual é o alvo da sua igreja, a resposta provavelmente será: estamos tentando alcançar o mundo todo para Jesus Cristo. Claro que esse alvo é da grande comissão e deve ser a meta de cada igreja. Mas na prática, não há igreja capaz de alcançar o mundo inteiro sozinha. Sobretudo porque cada ser humano é diferente do outro. E nenhuma igreja é capaz de alcançar todos os tipos de pessoas. Alcançar essas pessoas para Cristo exige uma variedade de estilos de evangelismo. Opa, atenção! A mensagem deve permanecer a mesma, mas os métodos e o estilo de comunicação precisam variar. Agora, qual método de evangelismo é mais eficiente? Pois isso depende de quem você está tentando alcançar. Iscas diferentes são usadas para pescar diferentes espécies de peixes. Para você ser mais eficiente no evangelismo, precisa decidir o seu alvo. Descubra quais são os tipos de pessoas que vivem em sua área e depois verifique qual dos estilos de evangelismo se encaixa melhor a esse grupo-alvo. Mesmo não sendo capaz de alcançar o mundo todo, nós como igreja podemos ser úteis alcançando um tipo determinado de pessoa. Saber quem você está tentando alcançar torna o evangelismo bem mais fácil. Para isso é bom a gente estabelecer um foco. Estabelecer um foco para evangelizar é algo bíblico. A prática de evangelizar um tipo específico de pessoas está de acordo com o princípio tão antigo quanto o Novo Testamento. Jesus fazia isso. Quando a mulher cananeia pediu a Jesus que libertasse a sua filha que estava endemoniada, ele publicamente declarou que o Pai lhe ordenou um trabalho concentrado nas ovelhas perdidas de Israel. A gente leu Mateus 15. Mesmo que tenha atendido a mulher por causa da sua fé, Jesus deixou bem claro que seu ministério estava direcionado para os judeus. Estaria Jesus sendo injusto ou preconceituoso? Claro que não. Ele direcionava seu ministério para que fosse eficaz, não exclusivo. Antes disso, ele havia instruído os discípulos a também ministrar de maneira dirigida. Em Mateus 10, 5, 6, nós lemos que Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirija aos gentios, nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Paulo mirava seu ministério para os gentios, Pedro para os judeus. A gente leu em Gálatas 12:7. Ambos ministérios eram necessários, importantes e eficazes. Até mesmo os evangelhos foram escritos para públicos específicos. Você já se perguntou por que Deus usou 4 escritores e 4 livros para contar a vida de Cristo? Afinal, quase
todas as passagens e ensinamentos do Evangelho de Marcos também estão registrados no Evangelho de Mateus. Por que então precisamos dos dois livros? Porque o Evangelho de Mateus é direcionado aos leitores hebreus e o de Marcos aos gentios. O conteúdo dos livros é o mesmo. No entanto, por ter sido escritos para públicos distintos, o estilo de comunicação é diferente. Especificar seu alvo para evangelizar é um método inventado, utilizado por Deus. Ele espera que testemunhemos de maneira personalizada. A Bíblia determina a nossa mensagem, mas é nosso grupo-alvo quem determina quando, onde e como vamos comunicá-lo. Então, como definir o alvo? Para mirar no alvo, começa com descobrir tudo o que puder sobre a sua comunidade. A igreja necessita definir seu alvo em 4 aspectos: geográfico, demográfico, cultural e espiritual. Então, para conhecer a quem a gente pode alcançar melhor, vamos ler João, capítulo 1, versículo 41. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Mateus 9:10 diz: estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. No Novo Testamento mostra que o Evangelho se espalhou principalmente por meio de relacionamentos. Assim que André ouviu falar de Jesus, ele contou a novidade para seu irmão Simão Pedro. Filipe imediatamente contatou a um amigo, Natanael. Mateus, coletor de impostos, ofereceu em sua casa um jantar evangelístico a alguns colegas. E a lista continua. Creio que a estratégia mais eficaz de evangelismo é tentar primeiro alcançar aqueles com quem você tem algo em comum: famílias, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho ou de escola. Depois de descobrir todos os possíveis grupos-alvos dentro da sua comunidade, em qual você deve se enfocar primeiro, com certeza naquele que pode ser alcançado com maior facilidade. O segredo do evangelismo efetivo não é somente compartilhar a mensagem de Cristo, mas também seguir a metodologia que ele usou. Creio que Jesus nos ensinou que devemos falar e também como compartilhar o Evangelho. Ele tinha uma estratégia e moldou princípios evangelísticos que independem da época. Eles ainda funcionam nos dias de hoje, se os aplicamos. Em Mateus 10 e Lucas 10, encontramos 2 ocorrências reveladoras da estratégia evangelística de Jesus. Antes de enviar os discípulos a evangelizar, ele deu instruções específicas: a quem dar atenção, a quem ignorar, o que disser, como compartilhar o evangelho. Agora quero identificar as 5 regras de pescaria para o evangelismo encontradas nessas instruções deixadas por Jesus. Número 1. Conheça o que está pescando. Quando enviou seus discípulos para a primeira campanha evangelística, Jesus definiu o alvo. Eles deveriam se concentrar nos compatriotas. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios,
nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Jesus deve ter estreitado seu alvo por várias razões, mas uma coisa é certa: ele mirou no tipo de pessoas que seus discípulos teriam mais chances de alcançar, gente parecida com eles. O Senhor não estava sendo preconceituoso, e sim estratégico. Como já mencionei, ele definiu o alvo e o alvo de seus discípulos para que fossem eficazes e não para que se tornassem exclusivistas. Segundo, vê ou vá até onde os peixes estão mordendo. Pescar num lugar em que os peixes não mordem a isca é perda de tempo. O pescador experiente busca outros locais. Ele sabe que cada tipo de peixe se alimenta em diferentes lugares, em diferentes horas do dia, e os peixes não estão com fome o tempo todo. Em determinadas épocas da vida, os não cristãos são mais abertos às verdades espirituais. Essa receptividade geralmente dura pouco tempo. Por isso, Jesus nos orienta a ir onde as pessoas ouvem. Saiba aproveitar bem as oportunidades que o Espírito Santo prepara. A Bíblia Jesus chama a essas pessoas de filhos de pais, aquelas pessoas que têm a receptividade por ouvir o Evangelho. Muito bem. Notemos então as instruções de Jesus em Mateus 10:14. Se alguém não receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou daquela cidade. Essa é uma declaração que não devemos ignorar. Jesus orientou os discípulos a não insistir com pessoas pouco receptivas. Não devemos colher o fruto verde, e sim o que já estiver maduro. Número 3. Aprenda a pensar como peixe. Para que você possa fisgar os peixes, é necessário que entenda os hábitos, as preferências e a alimentação de cada espécie. Alguns gostam de águas calmas, outros preferem nadar em rios com correntes rápidas. Outros ainda preferem a profundidade ou gostam de se esconder nas rochas. Para ser um pescador bem-sucedido, é necessário pensar como um peixe. Jesus geralmente sabia o que os não cristãos estavam pensando. Ele era eficaz em lidar com as pessoas porque ele entendia e era capaz de romper com as barreiras mentais que elas tinham. Em Colossenses 4:5 lemos: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Nós devemos aprender a pensar como os não cristãos para poder ganhá-los, mas muito cuidado, para poder ganhá-los. Número 4. Pegue o peixe de jeito. Querer pegar o peixe do jeito que ele é. Uma pescaria bem sucedida requer que façamos coisas que podem ser desagradáveis para nós. Você não se sacrificará tanto quanto um bom pescador, a não ser que ame a pescaria. Os pescadores comprometidos não medem os esforços para pescar um peixe. Então, você está levando a sério a grande comissão? Você realmente está comprometido com o Evangelho? Você está disposto a não medir esforços para alcançar as pessoas para Cristo? E número 5.
use mais de um anzol. Há diferentes tipos de anzol, dependendo do tipo de peixe. Dessa mesma forma, existem muitos métodos evangelísticos e quem vai determinar o método a utilizar é o peixe. E muitas vezes vai precisar mais de um método para pegar um peixe. Para finalizar, quero falar duas coisas. Alcançar a comunidade tem um custo. A gente tem que investir tanto tempo como recurso. E segundo, pescar é um trabalho sério. Sempre gostei da analogia de Jesus que ele faz com o evangelismo e a pesca. Mas atualmente a pescaria para a maioria das pessoas não passa de um hobby, algo que faz nas horas de folga. Ninguém vê a pescaria como uma responsabilidade. Contudo, ser um pescador de homem é um trabalho sério. Não se trata de mero passatempo para os cristãos, antes deve ser nosso estilo de vida. Muito obrigado por ter assistido a aula de hoje. Deus continue abençoando as suas vidas.